E agora nós vamos falar sobre os avanços do projeto das primeiras embarcações do país movidas a hidrogênio verde que foram apresentadas ao governo brasileiro e com a participação de representantes do Itaipu Parktech. A gente sabe que a entidade ela tem mais de 10 anos de experiência de pesquisas, né, é referência em hidrogênio verde, possuindo experiência técnica para apoiar nacionalmente pesquisas, projetos nas áreas de descarbonização e sustentabilidade. A expertise foi adquirida ao longo de anos, né, dos últimos anos, qualificando então para elaborar projetos envolvendo a criação de soluções inovadoras e sustentáveis para a integração de fontes renováveis na matriz energética brasileira, desde a produção até a aplicação do hidrogênio. Hidrogênio verde, que possui essa denominação, uma vez que a emissão global de CO2 no processo de geração é nula. E para entender um pouquinho mais sobre isso, nós conversamos com o professor Irineu Colombo, diretor superintendente do Itaipu Parktech. Professor, seja muito bem-vindo, é uma satisfação conversar com o senhor e nós agradecemos a disponibilidade. Bom, a Organização Marítima Internacional, a IMO, é a entidade responsável por definir as metas de descarbonização do setor e estabeleceu o objetivo de reduzir em 70% as emissões de gases de efeito estufa da indústria naval até 2050. Gostaria que falasse da participação do Brasil nesse processo e sobre a parceria do Itaipu Parktech com o Grupo Náutica, que foi apresentado ao vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Quer dizer, o que significa isso, professor, para a questão econômica e ambiental? E gostaria que detalhasse melhor essas ações, já que são várias frentes. Seja muito bem-vindo. A COP30, que é a cúpula internacional para a questão do clima, que ganha cada vez mais importância devido à realidade que a gente está percebendo da mudança climática, neste ano será aqui no Brasil, em Belém, no Pará. E é muito importante que nós nos apresentemos, enquanto Brasil, com algumas soluções da transição energética. E o Grupo Náutica, ou chamado Grupo Jack, eles trabalham com barcos, trabalham com boat show, trabalham fazendo piers de alumínio, trabalham vendendo barcos, trabalham com exposições de iates e também eles fabricam esses piers e soluções, tudo na área náutica, várias soluções na área náutica, as coisas mais sofisticadas, mais simples. Eles perceberam que no mundo a contaminação por óleo e combustível, resto de combustível, no mar, nas lagoas, nos açudes, nos lugares onde você faz pescaria, está tendo uma cobrança muito grande. Então, apareceu uma oportunidade, eles nos conheceram aqui, o Parktech, ficaram sabendo que nós temos mais de 10 anos com experiência com hidrogênio, então eles tiveram a ideia de apresentar a proposta do barco a hidrogênio. Ele tem vários barcos grandes, barcos que cabem entre 100 pessoas, mais ou menos, e eles tiveram a ideia de, então, fazer esse barco movido a hidrogênio, colocar o cilindro de hidrogênio, colocar o eletrolisador dentro do barco, produzir o hidrogênio, cilindrar ele, colocar na célula combustível e tocar os motores elétricos para mover o barco, com nenhum barulho, com zero emissão de carbono, e também demonstrar para o mundo que é possível você começar a transição ecológica com esses usos alternativos. E esse hidrogênio seria produzido a partir do sol, então seria completamente renovável. Nós fomos então apresentar esse projeto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que achou maravilhoso o projeto. Nós, Itaipu Parktech, participamos enquanto apenas apresentador de solução tecnológica, porque nós incorporamos várias tecnologias e podemos montar esse barco com o nosso pessoal. E o pessoal do grupo Jack estava buscando parceiros que ajudassem no financiamento dessa solução para apresentar como novidade para o Brasil lá na COP30 no final do ano. Professor, a presença da embarcação Explorer H1 na COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, como o senhor falou, tem a missão aí de ser um símbolo do comprometimento do Brasil com a transição energética. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa expectativa. Bem, esse barco eles resolveram chamar de H1, que é hidrogênio 1. Então é o Explorer H1. É um barco grande que era usado pela Petrobras para transporte de seus trabalhadores até as plataformas marítimas. Foi comprado pelo grupo Jack e
A ideia é que ele seja levado para Belém com uso de hidrogênio, para também ser uma espécie de serviço de hotelaria, lugar de eventos, jantares das autoridades. Então seria um barco moderno, sem emissão de poluentes, numa conferência sobre o clima, que todo mundo debate soluções tecnológicas, e nós, Parktec, estaríamos presentes com a nossa solução de hidrogênio, e a JAC estaria presente com a solução para as embarcações. Então, em alguns lugares do mundo onde já não é mais possível você entrar com um barco movido a motor a combustão, com certeza traríamos os olhos tanto para a novidade tecnológica como uma novidade para os negócios, para o mundo dos negócios na área de embarcações. Perfeito. E quais são os próximos passos dentro dessa parceria? Então, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele nos recebeu muito bem, ficou muito contente, e ele ficou responsável de conduzir os contatos para a gente levantar, então, quem serão os financiadores. Uma parte nós já estamos colocando algum recurso, a própria Itaipu Binacional está colocando, a empresa Jack já está colocando também alguns recursos, né? Eles chamam de Jack, mas é Jack Náutica, né? Que é a mesma empresa. Estão colocando algum recurso, mas como é uma demonstração e também vai servir aos propósitos da COP30, e depois esse barco vai ficar disponível para pesquisas e trabalhos universitários no mar, sem gerar poluentes, então é uma ideia de fazer esse barco e deixar à disposição do governo. Então, por isso, estão buscando financiamento do governo federal. Então, os próximos passos, do ponto de vista técnico. Então, o próximo passo é a gente, da nossa parte do Itaipu Parktec, é dizer se vai dar tempo de fazer todo o processo, toda a rota tecnológica do hidrogênio dentro do barco, que é placas solares, eletrolisador, produção do hidrogênio, cilindragem e a passagem pelas células para gerar energia elétrica e as baterias. Ou então a gente fazer uma estação de produção do eletrolisador, produzir o hidrogênio fora, cilindrar e levar só os cilindros para dentro. Isso depende então do financiamento, dos recursos que nós teremos disponível, mas nós temos soluções tecnológicas para isso. Ocorre que essas soluções também têm um tempo, então a gente está analisando vários aspectos. Tendo financiamento, até fevereiro a gente consegue entregar a COP, todo esse arcabouço. Se não tiver o financiamento total e chegar um pouquinho atrasado, a gente vai fazer só com a parte de hidrogênio embarcada e produzindo fora o hidrogênio verde. Então, são rotas que nós estamos desenvolvendo. Isso serve não só para esse projeto do barco, como serve para outros projetos que outros parceiros estão nos procurando. Mônica Nasser Dornelles para a Rádio Clube FM e canal Visões de Mundo.